boa noite, que bom que você já está aí, maravilha, né? Chegamos cedo para mais uma noite de adoração, mais uma noite de estudo da bendita e santa palavra de Deus. É maravilhoso, já percebi várias pessoas presentes, os anjos estão presentes, né, bem? Já vi aí, está presente também, maravilha, né? Louvado seja Deus pela presença de todos e de todas. Deus tem grandes coisas para falar a nós nessa noite através da sua santa palavra. Mais uma noite, o quarto tema da série Lições da Noite. Vamos ver hoje um momento especial de encontro à noite também. E esse encontro proporcionou grandes bênçãos e vai nos proporcionar grandes lições, com toda certeza. Tá? Oremos então. Querido e amado Deus, nosso bondoso Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem falado a nós durante cada uma dessas noites, desses programas. Ainda não abrimos a Tua palavra e sentimos a impressão de que estamos vazios, muito pelo contrário. Todas as vezes que temos aberto a Tua palavra, o Senhor tem falado a nós, tem nos dado motivação para continuar seguindo os Teus caminhos, tem preparado o nosso coração para uma grande transformação, uma grande mudança, tem realizado grandes mudanças em nossa vida, pelo que nós somos gratos a Ti e imploramos, ó Deus, que nessa hora queremos abrir mais uma vez a Bíblia, rogamos que o Espírito Santo de Deus nos tome outra vez, tome o nosso coração mau e nos transforme de acordo com a Tua semelhança. É o que rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, nós temos um tema muito especial também, como eu disse, uma noite muito especial, e o texto dessa noite está baseado no livro de João, Evangelho segundo João. O capítulo é o capítulo 3. Vamos abrir a Bíblia então? João capítulo 3. Vou abrir aqui a minha Bíblia, na versão que está aqui. Ok, João capítulo 3, vamos ler o versículo 1. O tema de hoje é o príncipe, né? O tema dessa noite. Ok, você já encontrou? Então diz assim na minha versão aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A expressão aqui, um dos principais dos judeus, significa que Nicodemos ele era um príncipe. O título de hoje é O Príncipe, refere-se a Nicodemos. Ele era um homem com uma posição social alta em Israel. Ele fazia parte do Conselho de Israel, do Conselho Nacional de Israel. Ele era um príncipe. Agora, além de ele ser um príncipe, ele era também um fariseu. E o farisaísmo, né, a religião aceita do farisaísmo, dos fariseus, era nós chamamos assim, a fina flor do judaísmo. Quando Jesus começou seu ministério, havia o judaísmo com muita força. E dentro do judaísmo havia seitas, havia ramificações, os fariseus, os saduceus, né? Havia os zelotes. Haviam vários partidos religiosos, mas todos esses faziam parte, né, do escopo do judaísmo. E o farisaísmo, né, os fariseus, como eu disse, eles eram a fina flor. Eles eram o que havia de melhor no judaísmo, porque eles eram estritos observadores dos ritos, das cerimônias. Eles eram extremamente rígidos na interpretação da lei, na aplicação da lei. Então, eles eram, aos olhos do humano, como se fossem homens perfeitos. E eles faziam parte dessa doutrina muito forte dentro do judaísmo. Nicodemos era um deles. Ele era um príncipe e era membro do Conselho Nacional de Israel, e como fariseu, ele era também membro do Sinédrio, a mais alta autoridade religiosa em Israel. O Sinédrio se reunia e eram aqueles homens homens maduros,
homens que conheciam muito bem da lei, da interpretação da lei, da aplicação da lei, dos ritos cerimoniais, de tudo que tinha a ver com a lei judaica, com as cerimônias judaicas, dentro do escopo do judaísmo. Ele era um homem muito culto, só que ele começou a estranhar, que ele sentia uma atração muito forte por Jesus. Desde que ele ouvira falar de Jesus, e ele soube da pregação de João Batista: eu batizo vocês com água, mas alguém está vindo aí que é maior do que eu, não sou digno nem de atar a sandália dos pés. E ele ficou sabendo também, porque os membros do Sinédrio, eles conheciam o povo comum, as coisas que estavam acontecendo, eles acompanhavam. E havia os informantes que diziam para eles tudo que estava acontecendo. E alguém disse para ele: olha, Nicodemos, apareceu um jovem lá, aquele filho do carpinteiro José, lá de Nazaré. João Batista, no dia que foi batizá-lo, João Batista disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Inclusive, João Batista não queria nem batizá-lo. E ele que disse: não, João, faça isso. Então ele sabia, porque ele já tinha ouvido a pregação de João Batista. Nicodemos sabia que havia algo de especial naquele Jesus. E desde que ele ouviu falar de Jesus, ele ainda não o conhecia pessoalmente, mas ele começou a reestudar as profecias que tinham a ver com a vinda do Messias. E quanto mais ele estudava, mais ele ficava convicto de que Jesus era de fato aquele que havia de vir, o tão esperado Messias, o filho de Davi. Portanto, ele continuou seus estudos e ele observava todos os passos de Jesus, ele ficava atento aos passos de Jesus. Ele ficou sabendo, quando Jesus entrou no templo, ele também não concordava com a profanação do templo. Ele achava ridículo tudo aquilo que era feito pelos vendedores, pelos cambistas no templo, e até com a anuência de muitos dos sacerdotes. Ele contestava aquilo. E quando ele soube que Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas com autoridade, aquilo lhe chamou a atenção. E ele ficou pensando: eu quero ter uma entrevista com esse Jesus. Eu quero me encontrar com ele. Eu quero conversar com ele porque eu tenho algumas inquietações. Eu tenho algumas dúvidas que eu creio que ele pode sanar. Aí o versículo 2. Este, Nicodemos, olha só, de noite foi ter com Jesus. Ele foi se encontrar com Jesus na calada da noite. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Você só pode ser um homem de Deus. A verdade é que quando Nicodemos adentrou aquele local onde estava Jesus, depois que a cidade acalmou, as luzes se apagaram, ele agora se esconde nas densas trevas para se encontrar com Jesus. Por que ele fez isso? Mas é claro, ele temia a zombaria. Quando eu conheci o Evangelho, eu era um jovem que vivia as coisas deste mundo. Eu era um jovem preso, agarrado, amarrado às coisas deste mundo. Quem me conheceu, e talvez esteja me ouvindo aqui, sabe do que eu estou dizendo. Eu era assim. Eu já falei isso mais de uma vez. Não me orgulho disso, mas eu era assim. E quando eu tive um encontro com Jesus, eu comecei a mudar o meu rumo, os meus passos. Os meus amigos começaram a zombar de mim. Aleluia, irmão, quando eu passava. A paz do Senhor, irmão. Pastor Flávio, me chamavam assim, os meus amigos. E até alguns vizinhos por ali zombavam de mim. Eu cheguei a um tempo que alguns lugares eu evitava passar quando ia para a igreja.
Teve momentos que eu comecei a guardar a Bíblia dentro de um saquinho, uma sacolinha, para que as pessoas não zombassem. Eu entendo o que acontecia com Nicodemos. Não era fácil na posição dele se encontrar com Jesus. Jesus fazia parte de um grupo que não era bem aceito. Não era bem aceito entre os fariseus. Pelo contrário, ele era muito perseguido por isso. Como é que ele, um príncipe em Israel, e um fariseu membro do Sinédrio, procuraria Jesus? Mas a necessidade era muito grande. Então ele resolveu. Deixa eu beber um pouco d'água, estou. Com licença aqui, irmãos. Ok? Então, pela necessidade, ele resolveu enfrentar. Ele enfrentou a zombaria, mas escondido. Ele ficava imaginando o que é que os pares dele, né, aqueles que eram iguais a ele, iriam dizer ao saber que ele estava conversando, estava dialogando com o filho de um carpinteiro de nascimento duvidoso lá na terrível Nazaré. Então ele se escudou, e quando ele chegou ali perto de Jesus, ele sentiu assim uma estranha timidez. O jeito simples de Jesus, apesar de toda a simplicidade, com sandália nos pés empoeirados, uma roupa simples, vivendo em um lugar simples, mas com aquele jeito simples e terno, mas com um olhar profundo, intimidou o poderoso Nicodemos. É por isso que ele desvia o rumo da conversa. Ele não foi ali com essa conversa, eu sei que você é mestre vindo de Deus e tal. Jesus não quis nem saber do elogio. Jesus, não, olha, observe, no versículo 2 ele diz: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele fez um elogio para Jesus. Jesus não deu nem ouvidos para os elogios, ou elogio. Jesus foi direto ao ponto. Jesus foi logo na raiz do problema, porque Jesus conhecia os segredos do coração de Nicodemos. Jesus conhece os segredos do nosso coração. Não adianta tentar enganá-lo. Não adianta fazer orações enganosas para enganá-lo. Não adianta. Ele conhece os segredos, ele discerne cada desejo do nosso coração, cada pensamento que vai em nossa alma. Ele sabe todas as coisas. Então, lendo a alma de Nicodemos, Jesus vai ao ponto. No versículo 3 ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. Nicodemos, ele era um mestre versado na lei. Nicodemos era um homem com profundo conhecimento teórico da verdade. Ele conhecia muito bem a Bíblia do seu tempo. Ele conhecia como funcionava cada um daqueles rituais. Ele conhecia de cor a história de cada um dos patriarcas e a importância de cada um deles. Ele sabia o desenvolvimento do Estado de Israel desde o princípio, desde a entrada da travessia do Mar Vermelho. Ele conhecia todos aqueles detalhes. Ele conhecia os lugares históricos. Ele sabia dizer de cor muitos salmos de Davi. Era um homem culto secularmente e um homem culto religiosamente. Essas palavras de Jesus o causaram estranheza para ele. Afinal de contas, ele era um fariseu estrito e ele se orgulhava disso, ele se orgulhava das suas boas obras. Nicodemos era festejado por ser um homem bom, um homem benevolente, um homem que era liberal em suas ofertas, na ajuda aos pobres, aos necessitados. Ele era conhecido dessa maneira.
Ele tinha certeza que o favor de Deus estava sobre ele. Como assim nascer de novo? É como se ele estivesse perguntando para Jesus: você sabe quem é que eu sou? Como assim nascer de novo? A resposta dele é uma resposta irônica. Veja o verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Você quer que eu nasça de novo, mestre? Deixa eu entender isso aqui, mestre. Como é que eu posso agora, um homem já velho, com barbas brancas, os cabelos brancos, como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe de novo, para nascer outra vez? Uma resposta irônica. Eu tenho um amigo no ministério, um colega no ministério, pastor Elion Davi. Nós trabalhamos juntos no Pará, depois nos encontramos também em Rondônia. Ele me contou uma história. Ele é filho de pastor Elion, e como pastor, os filhos às vezes nascem, eles são baianos, né? Mas os filhos vão nascendo e vão passando, né? Como, por exemplo, eu tenho 2 filhos nascidos no Pará, e o Elion Davi, a família toda baiana, filho de baianos, né? E ele terminou nascendo em Pernambuco. Davi é o único da família que é pernambucano. E ele me contou que quando eu era criança, mais de uma vez, ele falou para a mãe dele, pequeno, com uma criança pequena, e sabe o que ele disse para a mãe? Cortou meu coração, irmãos. Mãe, deixa eu entrar na sua barriga de novo, para eu nascer na Bahia, para eu nascer baiano. Ele queria também ser baiano. Às vezes eu tenho a impressão que o nosso filho Flávio Elias pensa a mesma coisa. Nunca me disse, não. Porque na verdade ele se acha mais baiano do que paraense, embora tenha nascido lá. Nicodemos: mestre, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo para nascer outra vez? A ironia de Nicodemos não desconcertou Jesus. Ele falou isso porque ele estava totalmente desconcertado. Jesus o surpreendeu com essa afirmação. Você precisa, importa nascer de novo, Nicodemos. Mas Nicodemos agiu com ironia, mas não abalou Jesus. Ele acentuou ainda mais a verdade. Veja o versículo 5. Olha o que Jesus faz. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está aí, Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas como é que eu posso entrar? Nicodemos, se você não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Você pode ser fariseu. Você pode ser um príncipe em Israel. Você pode ser um homem que dá boas ofertas. Você pode ser um homem que tem um grande conhecimento. Você pode ser um homem que prega muito bem, que canta muito bem, versado das Escrituras. Você pode conhecer a Bíblia todinha, Nicodemos. Você pode se vestir como uma pessoa de Deus. Você pode falar e parecer como uma pessoa de Deus. Mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Existe uma condição para você, Nicodemos. Para você ter vida e vida eterna, que é isso que você almeja, você precisa nascer outra vez. Porque esse primeiro nascimento seu não serve de nada. Você nasceu como um pecador. Precisa nascer de novo. E precisa nascer da água e do Espírito. É claro que Nicodemos entendeu. Quando ele disse, precisa nascer da água, me chamou a atenção as palavras de João Batista. E ele acompanhou, ele foi ver de perto o homem que batizava no Rio Jordão. E ele via as palavras de João Batista. Eu vou dizer, eu batizo vocês com água, mas vai vir um outro que vai batizar com o Espírito Santo. E ali estava aquele outro que João Batista havia apontado, dizendo para ele, olhando nos olhos dele, dizendo para ele, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar. Você pode até querer, mas você não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, aqui está uma lição muito importante para todos nós.
nascer da água e do Espírito. Observe que não basta também nascer da água. Nascer só da água não adianta muita coisa. Jesus disse que é necessário que nasça da água e do Espírito. Muitas pessoas são batizadas, mas não nascem do Espírito. São mergulhadas na água e são sepultadas vivas, e quando ressurge a mesma criatura, não nasceu de novo. Quando se nasce apenas da água, não nasceu de novo. É necessário nascer da água e nascer do Espírito. Jesus continua dizendo: o Espírito, o vento sopra onde quer. Assim também é o Espírito Santo. Assim eu sou nascido do Espírito Santo. É uma realidade incompreensível. Ninguém conseguia entender como ocorre de fato o novo nascimento. A pessoa está vivendo a sua vida totalmente longe de Deus e de repente nasce do Espírito, se torna uma nova criatura, e essa transformação, essa mudança, esse novo nascimento se torna visível. Não aos seus próprios olhos. Não como era o caso de Nicodemos, que aos seus próprios olhos ele já era um homem perfeito. Ele tinha algumas inquietações, profundas inquietações, mas ele achava que o lugar dele no céu estava garantido. Jesus tirou o seu chão quando disse: Nicodemos, não adianta de nada tudo que você fez até aqui, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E quando a Bíblia fala que nascer da água, a Bíblia está falando do mesmo batismo com o qual João Batista batizava. E como é que João Batista batizava? João Batista mergulhava a pessoa na água. O próprio Jesus foi batizado assim, mergulhado na água. Por que mergulhar na água? Por que a importância desse simbolismo? Porque mergulhar na água significa sepultar na água. A pessoa é mergulhada completamente, desaparece. A pessoa morreu, aparece a velha vida e ela vai ressurgir uma nova criatura. Ela nasce da água. Nasce da água, mas o Espírito Santo é quem faz a verdadeira mudança do coração. A transformação do coração é uma obra profunda, uma obra muito ampla. Não é simplesmente o aperfeiçoamento da velha vida, da velha natureza, não. É retirar a velha natureza e colocar uma outra. E aquele que nasce de novo, ele recebe uma nova natureza. Isso aqui é o assunto dos mais importantes do Evangelho. Algumas pessoas não compreendem o Evangelho. É claro que essa velha natureza, a nova natureza é colocada por cima da natureza velha. E quando nós descuidamos a velha natureza, ela reaparece. Se nós descuidamos nossa relação com Deus, o velho homem reaparece. A luta interior que cada cristão trava é a mais renhida de todas as lutas, a mais difícil de todas as lutas. A luta contra o próprio eu. Mas uma obra que se inicia com a ação de Deus na nossa vida, a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aquela entrevista com Nicodemos não ficou só nisso. Jesus falou de outras coisas. Jesus deu outros exemplos. Foi para Nicodemos, no versículo 16, nós estamos no capítulo 3, né? Foi para Nicodemos que ele falou: Nicodemos, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Foi para Nicodemos que João Batista disse: você se lembra quando Moisés levantou aquela serpente lá no deserto? Daquela mesma forma, é necessário que o Filho do Homem, ele próprio, seja levantado, para que todo nele crê tenha a vida eterna. Esse sermão todinho foi pregado para Nicodemos. Aquela noite na vida do príncipe mudou completamente a trajetória dos seus pensamentos, dos seus planos, dos seus sonhos. Aquela noite causou um novo nascimento no coração de Nicodemos. Se não, vejamos. Vamos continuar lendo um pouquinho sobre ele. João capítulo 7, nós estamos no 3, vamos para o 7. Versículo 48. Olha só o que diz aqui.
Vamos ler a partir do verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Aqui está o pano de fundo para isso. O sacerdote mandou que alguns guardas fossem buscar Jesus. Vão prender aquele homem lá que já está falando demais. E os guardas foram, mas os guardas voltaram com as mãos vazias. E eles perguntaram: por que não o trouxeste? Verso 46. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Eles não resistiram às palavras de Jesus. Eles não conseguiram prender Jesus. Versículo 47. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? 48. Porventura creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Você está sendo enganado por aquele rapaz, um pregador, um filho de um carpinteiro? Vocês foram enganados também por eles? Olha para aqui, veja se alguma das autoridades acreditaram nele. Veja se algum fariseu acreditou nele. Dando uma carteirada, né? Aí veja só, no verso 49. Quanto a esta plebe, esses plebeus que estão aí, que nada sabe da lei, eles são malditos, por isso que seguem aquele homem. Verso 50. Nicodemos, olha só, Nicodemos estava ali no meio ouvindo aquela conversa, entre os fariseus, no sinédrio. Nicodemos, um deles, olha o que diz aqui, que antes fora ter com Jesus à noite, né? Lembra? Perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem saber o que ele fez? Por que você está falando de uma pessoa que você não sabe nem quem é? Por que vocês estão condenando um homem sem vocês nunca conversaram com ele? A nossa lei, a lei dos fariseus, faz isso? Julga alguém sem provas contra ele, sem ao menos ter conversado contra ele. Nicodemos teve coragem de defender Jesus diante dos seus pares. Verso 51, olha a resposta dura em cima deles. Verso 52, responderam eles: dá-se ao caso de que tu também és da Galileia? Você também é um deles, é? Quando falta-se o argumento, parte-se para a ignorância. A observação de Nicodemos foi perfeita, mas você está condenando uma pessoa que você nem conhece. Nenhum de vocês conversaram com ele. Por que está condenando ele assim, desse jeito? Ele veio dizer: não, é por causa das coisas que ele fez, é por causa da conversa dessa conversa aqui, por causa daquela fraude ali, porque ele bateu em uma outra pessoa. Ele veio dizer as razões para não concordar com Jesus. Ele ataca aquele que está defendendo. E você também é um deles, é? Você também é um da Galileia também? Olha, dê uma olhada lá, Nicodemos, e veja que da Galileia nunca teve nenhum profeta. Então você é um falso profeta. É isso que ele está dizendo para Nicodemos. E o verso 53, e cada um foi para sua casa, largou ele lá sozinho, falando sozinho. Nicodemos havia sido tocado pelo amor de Jesus. Nicodemos estava nascendo de novo. O Espírito Santo de Deus estava tendo grandes vitórias no coração de Nicodemos. Por isso ele teve coragem de defender Jesus diante daqueles homens. Nós vivemos em um tempo que não é muito fácil. Nós defendemos pessoas que achamos que estão sendo injustiçadas. Não é fácil. Se em algum lugar você passar e ver, por exemplo, uma pessoa maltratando uma outra, e você se meter, é capaz de você levar até um tiro. Vivemos em um tempo em que as pessoas dizem assim: eu prefiro não me intrometer. Aí tem aquele ditado, por exemplo, briga de marido e mulher e ninguém mete a colher. Quem é doido de se meter? Essa é a conversa. Eu ouvi uma história, alguns anos atrás, de uma mulher que estava sendo estuprada e gritava, correndo para um lado para o outro, pedindo socorro, e algumas janelas dos prédios, a luz um pouquinho acesa, mas ninguém tinha coragem de dizer nada para não se intrometer. Você tem coragem de defender alguém que está sendo injustiçado? Alguém que está sofrendo bullying na sua sala de aula? Alguém que está sendo maltratado no trabalho? Você tem coragem?
de se colocar ao lado e dizer: não faça isso. Nicodemos fez com Jesus. Teve coragem de colocar em risco a sua reputação, a sua amizade, toda a tranquilidade que ele tinha com aquelas pessoas, porque Nicodemos estava nascendo de novo. Eu diria até que ele já havia nascido de novo. Aquela noite, observe que João, ele conta a primeira parte de Nicodemos, foi o que teve com Jesus à noite. Quando Nicodemos aparece de novo, João faz questão de dizer: aquele que foi ter com Jesus de noite. Né? Mas não para por aí a história de Nicodemos. Vamos ver mais um pouquinho. Capítulo 19 agora. Capítulo 19, versículo 39. Essa é a última parte da história de Nicodemos. Capítulo 19, versículo 39. Opa, passei demais, por isso que estou achando estranho aqui. Ok. 19, versículo 39, diz assim... Não, versículo 38, né? A partir do 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos, e Jesus havia morrido, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Aí o verso 39. E também Nicodemos, olha que João diz: aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Não pode deixar dúvida de quem era esse Nicodemos. É aquele mesmo. Aquele do encontro à noite. Essa foi a noite na vida, a maior noite na vida de Nicodemos. Aquele que foi ter com Jesus anteriormente à noite, foi também junto com os discípulos, se uniu aos discípulos, na hora mais difícil da história da igreja cristã. Jesus pendeu na cruz. Quando Jesus foi pendurado na cruz, que Jesus gritou: está consumado, naquele momento veio à mente de Nicodemos como um raio as palavras de Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, a serpente de bronze, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Essas palavras de Jesus vieram como flecha no seu coração. Ele não tinha mais dúvidas, ali estava o Messias. É por isso que quando José de Arimateia pediu o corpo, Pilatos deu, os discípulos se uniram para levar Jesus ao sepultamento. A Bíblia diz que Nicodemos foi com eles. Olha, e Nicodemos, aquele que foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Era um homem rico e ele pegou parte da sua fortuna, comprou em aloés, em bálsamo, 100 libras e levou para ajudar a embalsamar o corpo de Jesus. É bem provável que foi só isso aí que usou, só dos bálsamos que foi providenciado por Nicodemos. Depois disso, depois da ressurreição, a igreja cristã foi perseguida. E a perseguição que se abateu sobre os apóstolos, sobre os discípulos, se abateu sobre José de Arimateia, sobre Nicodemos também. Aquele Nicodemos que foi ter com Jesus à noite, um homem rico, já não fazia mais caso da sua riqueza, usou toda a sua fortuna em prol da igreja, da pequena igreja que estava nascendo. Devotou todo o seu coração, todo o seu caráter, todo o seu conhecimento em prol daquele evangelho que havia conhecido através de Jesus naquele encontro à noite. No tempo de perigo, de maior perigo, ali estava Nicodemos, não mais duvidoso, não mais receoso, não mais escondido, mas mostrou a sua cara. Na hora mais triste da igreja cristã, na hora mais difícil da igreja cristã, na hora que a perseguição veio sobre a igreja cristã, lá estava Nicodemos dizendo: eu sou um deles, sim. Eu nasci de novo. Eu nasci da água, nasci do Espírito, eu sou uma nova criatura. Eu pertenço a Jesus. A história de Nicodemos, ela contrasta
com a história de Judas. Judas veio para diante da luz e foi parar, rejeitou a luz e foi parar nas trevas. Nicodemos veio das trevas da noite, e teve um encontro com a luz e permaneceu até o fim dos seus dias na luz. A experiência do príncipe Nicodemos tem que ser a minha, a sua história. Não importa o começo da nossa vida, não importa quem nós éramos, não importa quão mergulhados estávamos nas trevas, no momento que nós saímos das trevas e nos encontramos nas trevas com o Senhor da luz, tudo pode mudar. Aconteceu comigo, aconteceu com muita gente que está aí, pode acontecer com você também, que me escuta nessa noite. Talvez você entrou aí nessa live aí por acaso. Talvez você ligou, foi zapeando aí no Facebook, apareceu. Deixa eu ver o que é que esse rapaz está falando. E você parou exatamente no momento que estou falando para você, que você, assim como Nicodemos, precisa nascer de novo. Precisa entregar o coração a Jesus. Precisa se tornar uma nova criatura. É necessário que isso aconteça hoje e agora. Não existe vida se não nascer de novo, se não nascer da água do Espírito. Não chegou o momento de você entregar também a vida a Jesus? Eu li uma história de Harry. Harry era um matador de aluguel americano e ele havia morto muita gente. Ele matava por encomenda e matar para ele era a coisa mais simples. Mas a uma certa altura da vida, já era um homem de mais de 50 anos de idade, ele estava frustrado porque havia ganho dinheiro, mas nunca tinha feito nada que o projetasse, se tornasse alguém famoso, como aquele homem que matou Abraham Lincoln. Eu poderia matar o presidente, mas a Casa Branca ficava tão longe do seu estado, Idaho, e ele pensou, então se eu não posso matar o presidente, eu vou matar o governador. Fez todos os seus planos e montou a armadilha e disparou e matou o governador. Logo ele foi preso, foi julgado e condenado a cerca de 50 anos. Era para apodrecer na cadeia, era para morrer preso, como de fato aconteceu. Ele morreu na cadeia. O delegado que o prendeu disse que nunca tinha olhado na face de um homem tão frio e com um semblante tão cruel e feroz. É o testemunho, essa história é real. Mas um dia um cristão piedoso o visitou na cadeia. O procurou, insistiu com ele e ele rejeitou, ele ameaçou, ele disse impropérios. Mas aquele homem insistiu com palavras amáveis, com profundo respeito, com muita ternura, foi abrandando aquele coração que aprendeu a respeitar aquele novo amigo que havia conhecido. Depois de algum tempo, aquele homem deixou de ir, não pôde mais frequentar aquela cela, mas lhe deixou uma Bíblia. E o Harry, depois de muito tempo relutando, não gostava de Bíblia, não gostava de crente, não gostava de religião, mas ali preso não tinha muito o que fazer, e depois de rejeitar muitas vezes a ação do Espírito Santo no seu coração, um dia ele abriu a Bíblia e leu a história de Nicodemos, e leu a história de Paulo. Quando Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele sabia que essa também era a sua experiência. O Espírito Santo de Deus começou a moldar o coração do Harry. Harry continuou lendo, graças a Deus por Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o milagre do novo nascimento começou a se processar na vida daquele homem mau e perverso. Harry foi batizado dentro da cadeia. Harry se tornou o maior cristão que havia naquele lugar. Harry se tornou
uma pessoa tão importante, tão impressionante naquele lugar, que algumas pessoas gostavam de visitar aquela cadeia para conversar com Harry. Se tornou um conselheiro, ajudou na recuperação de muitos marginais que chegaram ali. E Harry se tornou um grande homem de Deus. Quem conta essa história é o falecido pastor George Vanderman. Ele diz: eu visitei o Harry na cadeia. O pastor George Vanderman diz. E ele diz: um dos maiores cristãos que já conheci. No sepultamento do Harry, morreu na cadeia de velhice. Mas no sepultamento do Harry, mais de 500 pessoas o acompanharam, chorando e glorificando a Deus pela vida daquele homem. O que aconteceu com o Harry? O novo nascimento. Ele nasceu outra vez. O novo nascimento não é uma situação pontual. Ah, você nasceu de novo naquele dia 22 de setembro de 1985? Sim. E daí? Você precisa nascer hoje também. O novo nascimento tem que acontecer no seu coração hoje também. A Flavinha vai cantar agora. Enquanto a Flavinha canta, deixe Deus falar no seu coração. E permita que Ele realize na sua vida, nessa noite ainda, o milagre do novo nascimento. Deus quer realizar esse milagre na sua vida, na minha vida. Esse é o maior de todos os milagres. Um dedo cortado, um ferimento, um câncer, uma Covid-19. Esses milagres para Deus são café pequeno, são coisa pequena. Grandes milagres, o maior de todos os milagres é a transformação do coração e da natureza. Porque esse milagre é grandioso? Porque depende da minha aprovação. Eu tenho que permitir que Ele realize. Que nessa noite abramos o coração a Ele e possibilitemos que o milagre aconteça. Entregar o próprio eu. Mas talvez a pergunta que está no seu coração nessa hora é: mas como é que eu posso entregar o próprio eu a Cristo? Como é que eu posso me entregar a Ele? Talvez você tenha esse pensamento: eu não tenho força moral para isso. Eu quero, eu tento, mas eu sou escravo da dúvida. Sou controlado pelos meus próprios pensamentos, meus impulsos maus, eu sou controlado. Eu quero entregar o coração a Ele, eu quero entregar o próprio eu a Ele, mas não consigo. Como é que eu faço? O pensamento das minhas promessas não cumpridas, desanimam. Talvez chegue até o ponto de pensar que Ele não nos aceita mais. Você se encontra desesperado, desanimado. O que você precisa entender é o verdadeiro poder. Qual é o verdadeiro poder? O poder da vontade. Você não pode mudar o seu coração. Você não pode mudar os seus pensamentos. Você não pode arrancar do seu coração e da sua mente os seus pensamentos. Mas você pode escolher servi-lo. Você pode colocar sua vontade alinhada à vontade dele. Mesmo que você ainda tenha pensamentos maus, coloque a sua vontade alinhada à vontade de Deus. Escolha servi-lo. Esse poder Deus deu a você e a mim. Isso é popularmente chamado de livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos. Nós é que decidimos. Ainda que sejamos tentados, mas nós é que decidimos. Para cada ação existe uma reação. Objetos inanimados, se você empurra, vai para frente. É a reação normal. Mas não somos objetos inanimados. Nós temos o livre-arbítrio. Se recebemos uma ação, nós podemos escolher como é que vamos reagir. Porque o poder da vontade deu-nos o Senhor. O poder da escolha deu-nos o Senhor. Cabe a nós exercê-lo. É chegado o momento de entregar a Ele o próprio eu. Entregue para Ele a sua vontade
permita que realize na sua vida o querer e o efetuar. É quando nos entregamos verdadeiramente, é que o milagre pode acontecer. Se o milagre não aconteceu na sua vida, não aconteceu na minha vida ainda, é porque talvez não tenhamos permitido. Que tal agora entregar o coração a Ele? Agora, de fato. Como Nicodemos, como Helry, podemos hoje, nessa noite, ter um encontro com a luz e continuar vivendo a luz de vitórias, uma vida de luz e de vitórias. Gostaria você, nessa hora, de entregar verdadeiramente o coração a Jesus, entregar o próprio eu a Ele, exercer a vontade de entregar para Ele. Eu quero ver a sua mão levantada, sua mão erguida. Amém? Deus abençoe essa decisão. Vamos orar. Querido e amado Deus, louvamos o Teu bendito nome, porque nessa noite, através da história do príncipe Nicodemos, um homem que teve um encontro especial contigo à noite, um encontro que moldou totalmente a sua trajetória, a sua vida, e fez dele um grande discípulo do Mestre. Que nessa noite, todos nós aqui, tal qual Nicodemos, tenhamos tido um encontro contigo. Não importa se já fomos batizados em algum tempo, não importa se já tivemos um novo nascimento anteriormente. Nessa noite, queremos ter um novo nascimento, queremos entregar o coração a Ti, queremos entregar o próprio eu a Ti e permitir que se realize o grande milagre da transformação do coração, do caráter e da natureza. São as bênçãos que rogamos, ó Deus. Já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.